Bom dia, meus queridos, a paz do Senhor. Estamos começando mais O Reino de Deus em 7 minutos. Nós estamos meditando na primeira carta de Pedro, hoje especificamente capítulo 5, e vamos ler o versículo 6 em diante, que diz: Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O que eu quero que você entenda aqui essa manhã? Pedro estava escrevendo, essa parte da sua carta aos presbíteros e aos jovens, e dizendo para eles: olha, vocês têm que se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, para que a exaltação que vem de Deus, ela venha no seu tempo devido. A Bíblia diz que Deus exalta o que humilha, e Deus derruba aquele que se ensoberbece. Então é importante que nós entendamos isso. E aí então Pedro fala: olha, lance sobre ele toda a vossa ansiedade. Toda a sua ansiedade deve ser lançada nele, porque ele tem cuidado de você. Querido, apesar de ter sido uma parte da sua carta escrita a presbíteros e jovens, isso serve para todos nós. É importante que você entenda que o caminho da exaltação para aquele que vive no reino, o caminho para a exaltação, para ser exaltado por Deus, é o caminho da humilhação. E como que muitas vezes a gente não entende isso? Deus nos leva por esse caminho e às vezes a gente passa por ele sem entender que, na verdade, o plano, o projeto de Deus, no caminho da humilhação, na verdade, é nos exaltar. E a gente precisa compreender isso para que nós possamos fazer a obra de Deus de todo o nosso coração. E aqui então Pedro está dizendo: olha, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus. E no tempo certo, porque existe um tempo para todas as coisas debaixo do sol, existe um tempo de Deus para você, para que no tempo certo você seja exaltado. Mas para isso eu tenho que lançar minha ansiedade. O grande problema nosso nem sempre é o passado e nem sempre é o presente. O nosso grande problema é o futuro. Nós queremos antecipar o futuro, principalmente na nossa mente, no nosso coração. Nós constantemente ficamos ansiosos, não pelo presente em si, mas ficamos ansiosos pelo futuro, pelo amanhã. E a Bíblia fala que o amanhã pertence a Deus. Então a Bíblia diz: olha, lança a sua ansiedade nele, lança em Deus as suas preocupações, lança em Deus aquilo que te preocupa com respeito ao teu futuro. Deus tem cuidado de você e Deus já tem preparado para você algo para o seu futuro. E você precisa acreditar nisso, você precisa confiar que Deus já tem algo preparado para você. Ele está dizendo: lança a sua ansiedade nele. Não fique preso à sua ansiedade, as coisas que causam ansiedade ao seu coração. Depois ele diz: esteja alerta e vigie. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão. Ele não é o leão da tribo de Judá, mas ele anda ao redor como leão. E ele está esperando que uma oportunidade. Ele só fica esperando uma brecha, uma oportunidade para que ele possa te devorar. Então o conselho de Pedro é: resistam-lhe permanecendo firme na fé, não se desviando nem para a direita nem para a esquerda, firmes na fé, sabendo que não é só você que passa por dificuldades. Quando a gente está na prova, quando a gente está na luta, quando a gente está passando por uma situação difícil, nosso coração fica ansioso, a nossa mente ela fica ansiosa, nós temos a tendência muitas vezes de querer agir por conta própria, mas a Bíblia fala: se humilha, se coloca diante de Deus, lança nele
Descansa nele, confia nele. Querido, você não vive para você mesmo, você vive para Deus. Deus está cuidando da sua vida, creia nisso. Há um cuidado de Deus com você em cada área da sua vida e você precisa acreditar nisso. Eu acho muito bacana essa passagem porque ela fala comigo e com você. Qual é o caminho para que a gente tenha uma vida vitoriosa e uma vida cristã saudável? Primeiro, humilhe-se, mas não uma humilhação qualquer. Humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus. Se humilha para Deus, se prostra diante dele, reconheça a sua incapacidade, né? Reconheça a sua insignificância, reconheça os seus limites e coloca isso diante de Deus. Segundo, lança nele as suas preocupações. Se são emocionais, se são espirituais, se são ministeriais, se são financeiras, se são físicas, se são familiares, se são conjugais, lança nele a sua ansiedade. Como é que eu faço isso? Em oração, colocando diante dele. Depois fique alerta e vigie, porque o tempo todo o tempo, o diabo quer apenas uma brecha, uma oportunidade para devorar você, segundo a Bíblia, né? Ele anda ao seu derredor. Resista ao diabo, resista a ele, e ele vai fugir de você. Amém? Saiba que você não está sozinho nas suas batalhas, saiba que você não está sozinho nas suas guerras, saiba, querido, que assim como você está passando luta, muita gente está, mas vocês têm um mesmo Deus, um mesmo Senhor, que vai dar vitória em nome de Jesus. Amém? A vitória é sua.